Aprenda como montar sua carteira de fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, os chamados FIIs, se tornaram populares porque o brasileiro tem uma cultura muito forte de investir em imóveis. E eles vieram como uma forma de simplificar esse investimento. Com eles, você pode investir em imóveis com valores baixos, 50, 100 reais, por exemplo. E mesmo com esse investimento baixo, você recebe a sua parte do aluguel. Ele tem diversas vantagens, como a simplificação, já que você não precisa comprar um imóvel inteiro e nem administrar esse imóvel. Além disso, ele tem isenção do imposto de renda sobre os aluguéis recebidos. A primeira coisa para entender bem os fundos imobiliários é você saber que existem duas classes principais, os de papel e os de tijolo. O FII de papel basicamente investe em papéis atrelados ao mercado imobiliário, enquanto os FIIs de tijolo eles compram imóveis de verdade, de tijolo mesmo. Sendo assim, o FII de tijolo representa melhor a ideia de comprar um imóvel para receber aluguel, que é a ideia da maioria dos iniciantes nesse assunto. Por isso, vamos focar nos FIIs de tijolo por enquanto. Ao montar sua carteira de FIIs, o ideal é diversificar, como em qualquer outra classe de investimentos. Por isso, busque ter FIIs de diferentes segmentos. Tem alguns focados em escritórios, outros em galpões, alguns de shopping, tem FII misto. Eu trouxe um exemplo aqui do VISC11, que é um FII de shoppings. Lá no relatório dele consta uma relação dos shoppings que ele tem. Eu não investiria num FII dono de um único ou de 2 shoppings, por exemplo. O VISC tem 20. Então o FII tem que ser bem diversificado de várias formas. Nas propriedades, na região, nos inquilinos. Não adianta ele ter, por exemplo, 10 salas se todas elas são locadas para a Amazon, porque se a Amazon decidir sair do Brasil, o FII vai ficar sem nenhum inquilino. Ainda no exemplo do VISC, no relatório dá para ver que ele é bem diversificado. Outro indicador muito importante, a vacância. Se o FII ele tem 70% dos imóveis vazios, você não vai receber muito aluguel. Então busque os FIIs que têm uma pouca vacância. Eu peguei um relatório de um FII de escritório, por exemplo, aqui. Ele tem 8,8% de vacância, e isso é considerado bem aceitável, porque você raramente vai ter 100% dos prédios, das salas comerciais locadas, né? Então, se você buscar os dados de vacância do estado de São Paulo, por exemplo, a gente vai ver que a taxa de vacância normal do estado é em torno de 23%. Por isso, podemos dizer que esse valor está excelente. E por fim, é importante acompanhar os relatórios gerenciais dos seus fundos imobiliários. Afinal, como um sócio desses fundos, você vai querer saber o que está acontecendo, né? O que a gestão está fazendo, o que eles estão planejando para o futuro. Mas não tem que se preocupar porque não é necessário ler relatório todo mês, né? Eu mesmo vejo uma vez por ano e para mim está de bom tamanho já. E a principal dica é: não espere saber tudo para começar. Já vá analisando desde já os seus fundos imobiliários, né, os que você tiver interesse, e comece a investir em valores baixos, né, nem que seja os 50 ou 100 reais aí por mês, né, se você conseguir. E com isso você vai começar a sentir firmeza, vai começar a acompanhar mais os relatórios, vai começar a entender um pouco melhor sobre o investimento em si, sobre as características de cada um dos fundos, e aí você vai começar a sentir segurança para investir. Eu mesmo no início escolhi alguns fundos, fiz alguns filtros, e depois de um tempo eu fui vendo que alguns que eu tinha escolhido não eram bons. E aí eu tinha investido um valor muito pequeno, fui lá, vendi e fiquei só com os bons mesmo, né? É um processo lento, mas uma hora você acaba chegando lá. Um grande abraço e até a próxima.